tarde, galera. Esse é o canal do Amaral. Eu tô chegando aqui para mais um vídeo para falar um pouco mais da polêmica aí referente ao Clássico Grenal, que tem sido nos últimos dias aí a decisão tanto da federação quanto dos clubes de não ter o VAR na primeira fase do campeonato. Na proximidade aí, como eu falei ontem, do Clássico, o Clássico importantíssimo já por si só, ele ainda por cima ele decide a ponta da tabela. Então, por esse motivo, cresce a necessidade de se ter o VAR, cresce a importância do campeonato, cresce a importância de não se ter um clássico sem VAR, porque sem o VAR um erro pode decidir não só o clássico, como pode decidir a ponta da tabela e pode ainda decidir quem decide em casa, se porventura os dois chegar na final. Então é uma polêmica, ela vai durar, eu acredito que ainda até amanhã, até baterem o martelo se vai ter o VAR ou não vai ter o VAR. Mas eu vou deixar aqui a minha opinião, ela bem expressa e bem clara, tá? Na minha opinião, eu acredito que como lá no começo do campeonato foi decidido isso, foi chancelado isso tanto pelas equipes quanto pela federação, eu acredito que o regulamento não deve ser mudado de forma alguma. Ele tem que ser mantido, ele tem que ser cumprido. Mas, como eu disse ontem também, por daí algumas pessoas vão me perguntar, mas daí tu é contraditório, diz que todo jogo tem que ter um VAR. Sim, eu acredito que todo jogo de futebol profissional de alto nível ele tem que ter um VAR. Todo campeonato profissional ele tem que ter um VAR, porque isso, além de diminuir o erro dentro de campo, além de dar mais legitimidade ao resultado do jogo, ele ainda por cima ele traz um pouco ele valoriza o campeonato. Ele valoriza o campeonato. Se tu tirar o VAR de alguma certa forma ou de outra, tu desvaloriza um pouco o teu próprio campeonato. E foi isso que a federação fez. E por vezes ela tem feito isso em algumas atitudes dela em desvalorizar o campeonato dela mesma. Então vamos lá. Eu acredito que deve ter o VAR, que deveria ter o VAR, mas já que o regulamento diz que não, então eu nem entraria nesse mérito para discutir isso, tá? Sabemos nós que, deixar bem específico, bem claro aqui, que se houver um erro amanhã, com certeza, sem dúvida nenhuma, esse erro vai cair no colo da Federação Gaúcha, tá? Por ter colocado esse regulamento lá no início do campeonato. Mas se passasse por uma decisão minha, se porventura tivesse algum erro, eu dividiria esse erro com os clubes, com as diretorias dos clubes, porque muito provavelmente não leram o regulamento e assinaram. Assinaram sem ler, isso é a realidade. Para estar discutindo agora no final da primeira fase, um VAR ou não, com certeza eles não leram o regulamento no começo do campeonato. Então esse é o dilema e com certeza seguirá até amanhã esse dilema aí de ter ou não ter VAR no clássico. Mais um assunto, galera, eu queria ver com vocês aqui, queria que você deixasse aqui nos comentários o seu palpite. Quem tu acha que ganha o Grenal? Grêmio, Inter ou empate? Coloca aí nos comentários o que tu acha e vamos discutir amanhã um pouco mais sobre o que os técnicos estão preparando para o jogo, o que o Cudê preparou de novidade para o Grenal, o que o Renato preparou de novidade para o Grenal, porque eu acredito que o Grêmio vai surpreender na escalação. Acho que o Renato vai vir com surpresa na escalação aí, tá? Mas amanhã a gente vai conversar sobre isso. Amanhã eu vou falar um pouco dessa surpresa aí que o Renato está preparando, que eu acredito que o Renato está preparando para o Grenal, tá? Já o Cudê, ele não... Eu acredito que ele vai vir com um time que vem atuando. A diferença é que eu acredito que vai jogar o Maurício no lugar do Alário. E o resto do time será o mesmo, eu acredito isso. Mas vamos ver, amanhã a gente discute sobre isso. Tá? Então não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu ok, teu joinha lá. E nos comentários aí botar o teu palpite pro Clássico Grenal. Valeu, galera. Muito obrigado. Até amanhã.